Às vezes acontecem coisas que para muita gente não tem a menor explicação. Já para outros dizem ser coincidência. Seja como for, são questões que acabam causando o maior medo. Está começando mais um testemunho sombrio aqui do canal. Olá pessoas, tudo bem com vocês? A história de hoje foi enviada por uma pessoa que passou por uma situação bem bizarra e até mesmo assustadora quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Foi há muito tempo atrás. E a história que a pessoa nos conta aconteceu da seguinte maneira. Era noite e era também virada de ano, ou seja, faltava pouco para virar para o ano novo. E essa criança que tinha apenas 10 anos de idade na época, junto com a sua família, tinha uma programação para o ano novo. E eles iam até a praça da cidade, antes do ano virar, para poder assistir os fogos de artifício, porque estava tendo uma festa lá e ia ser um negócio bem bonito. A família saiu de casa e foi toda junta. Estava lá o pai, a mãe, o garoto de 10 anos e também uma irmã que era um pouquinho mais velha. E a festa começou, os fogos começaram a ser disparados, até que a irmã encontrou com uma amiga. E essa amiga queria convencer ela de ir para outra cidade dormir na casa dela, para passar a virada de ano lá. E então a amiga, obviamente, foi junto com a garota pedir para a mãe dela se ela podia. A cidade não ficava longe, ficava ali cerca de 15 quilômetros da cidade que eles estavam. Bom, as amigas foram lá e pediram para o pai e a mãe de uma delas lá para deixar dormir na casa delas lá. Então chegou e disse: olha, mãe, pai, posso dormir na casa da minha amiga? A gente vai passar o ano lá? E a mãe não queria deixar, ela falou: não, você não vai. Você veio aqui para ficar com a gente, você não vai dormir em lugar nenhum. E sabe como é que é o jovem, o adolescente, às vezes ele acaba teimando um pouco. Então a menina começou a bater o pé, começou a insistir, até que acabou gerando uma briga ali, né? A mãe ficou chateada, o pai também, porque eles não queriam que ela fosse para lugar nenhum. E eles ficaram tão chateados ali, deu até, como que se fala, essa discussão causou até um desânimo neles ali, que eles acabaram indo embora antes mesmo da festa dos fogos de artifício começarem. Ou seja, estragou a noite para aquela família ali. Bom, foi todo mundo para casa, meio jururu, meio que brigado, né? Aquela festa que eles esperavam não aconteceu. E chegando lá, cada um foi fazer uma coisa e cada um foi para o seu canto, até que chegou de madrugada, ficou bem tarde assim, bem depois da virada de ano, e todo mundo foi dormir. E quando eles foram dormir, o rapaz, aí um menino de 10 anos, começou a perceber algo estranho dentro da casa dele. Para você ter uma ideia de como era o lugar que ele vivia, para dar uma descrição melhor, era uma casa dessas casas de madeira, não era casa assim de alvenaria de concreto, cimento, igual a nossa, não. Essas casas de madeira, tipo casa americana. E na casa existia o quarto da mãe e do pai, o quarto da irmã, da menina que queria viajar com a amiga, e o quarto dele. E no quarto desse menino dava para ver ali o quarto, a entrada do quarto da irmã, ou seja, se ele estivesse dentro do quarto dele, ele conseguia ver a entrada para o quarto da irmã dele, porque no quarto dele não tinha porta, só tinha porta no quarto da irmã e no quarto da mãe e do pai. Era de madrugada, todo mundo dormindo e ele meio sem sono ali, ele estava acordado, meio ligado, só que já estava deitado na cama. Quando de repente ele percebeu uma presença estranha, ele sentiu que algo estava passeando dentro da casa, ele pôde ter aquele arrepio, aquela coisa que sente quando percebe que tem alguma coisa que não está certa. Sabe quando você fala assim, não, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo a presença de alguém, tem alguma coisa andando aqui dentro de casa. Só que ele ficou com o maior medão de sair da cama para verificar o que era. Então ele ficou ali mesmo tentando observar e ele conseguiu ver alguma coisa assim. Foi assim, primeiro a sensação. Alguns minutos depois, ele percebeu a sombra ou uma espécie de vulto passando para lá e para cá, mas muito rápido. Posteriormente, ele observava a porta do quarto da irmã e pôde ver que o trinco começou a descer. E nessa hora, a porta abriu pela metade. O garoto entrou em desespero e ele olhou mais um pouco para aquilo para ver se via alguma coisa. E quando ele pôde perceber que tinha uma pessoa ou alguém ali,
Ele simplesmente se cobriu, ele entrou para debaixo dos cobertores e não quis nem saber, ficou ali a madrugada inteira, tremendo, morrendo de medo. Pois bem, a madrugada passou, amanheceu, a família acordou, despertou e todos eles foram tomar café, se reuniram ali na mesa da cozinha para tomar café. E eles começaram a conversar. E foi nesse momento que a menina, a irmã, começou a contar uma coisa ali bem macabra, bem sinistra. Ela falou: olha, essa noite eu tive um sonho um pouco estranho. A minha amiga veio me visitar em sonho, pedindo para que levasse flores para ela, mas não sei para onde. Bom, nessa hora o guri de 10 anos, que tinha visto aquelas coisas que ele não sabe explicar o que é, e tinha sentido também, né? Se ligou e começou a falar, falou: olha, é o seguinte, você está contando essa história aí, deixa eu contar uma coisa. Essa madrugada eu senti a presença de algo estranho, e essa coisa que eu pude perceber que estava rondando a casa não era gente. Aliás, eu vi quando uma coisa muito estranha abriu a porta do seu quarto e aparentemente entrou para lá. É claro, na hora a menina ficou zangada com ele e a família, o resto todo da família também, porque para a menina, né, ele estava tentando criar mais polêmica em cima do assunto dela não poder ter ido para a viagem com a amiga. Então ficou todo mundo irritado, falou tipo aí, você cala a boca, vamos parar com essa palhaçada, sabe aquelas coisas de família, né? Vamos deixar isso aí pra lá, você fica no teu lugar quietinho aí. Só que não demorou muito e a péssima notícia chegou. O telefone tocou e do outro lado da linha estava um dos familiares da amiga da menina. E a notícia era triste. Aconteceu que durante a viagem dela, a qual a garota ali não participou porque a mãe não deixou, eles sofreram um acidente, tanto a menina quanto as outras pessoas que estavam no carro. O carro capotou, a menina acabou quebrando o pescoço e morreu na hora. Agora, naquele momento, imagina só a situação de toda a família. Primeiro a garota contando que sonhou com a amiga pedindo para ela levar flores. E depois o garoto vai lá e ainda fala que viu alguma coisa, sentiu alguma coisa e que até abriu a porta do quarto da menina. E que essa coisa não era um ser vivo. Todo mundo ficou espantado. Deve ter sentido ali na hora aquele arrepio que gela até a espinha. Toda essa história para a família não tem a menor explicação, não tem o que convence eles de que tudo isso se trata, na verdade, de algo envolvendo o mundo sobrenatural e que realmente a pessoa ou coisa que visitou a casa deles naquela noite era a alma ou o espírito da menina, se assim preferirem, que havia acabado de falecer. Mas e você? O que acha dessa história? Será mesmo algo envolvendo o sobrenatural? Eu particularmente acredito que sim. Ou será que é como muitas pessoas dizem por aí, não, foi só coincidência? Só coincidência. Será mesmo? Deixe a sua opinião aqui para mim, nos comentários. Eu vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo.